E a chuva continua hoje no sul, tem risco também de temporal no sudeste. Atenção para os estados de São Paulo, parte de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro, porque essas regiões devem ter chuva de forte intensidade. Quem chega para trazer mais detalhes, a previsão completa é o Guilherme Borges, que é meteorologista da Climatempo. Guilherme, boa tarde para você, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Prazer estar aqui contigo. Prazer o nosso também, sempre, claro. Conta pra gente quais são os principais destaques dessa tarde, hein? Então, Kelly, a gente segue com a condição de tempo bastante instável hoje, tá, em boa parte do Brasil. E essa configuração, aproveito para destacar principalmente a região sul, sudeste, onde a gente vai ter uma intensificação mais significativa das instabilidades hoje. Para o sudeste, pegando principalmente o estado de São Paulo, centro-sul de Minas, Rio de Janeiro, a gente tem condição de pancadas de chuva que vêm mais para a tarde, parecida com o nosso verão, aquelas pancadas que vêm de final de tarde, tá? E a gente vai ter essa condição aí também de alguns temporais mais pontuais, pegando também a capital paulista, região serrana do Rio de Janeiro, região mais central ali do estado mineiro e também mais norte, extremo mais norte do estado paulista também fica nessa rota dos temporais mais isolados. E outro destaque bem importante de hoje é o litoral sul. A gente tem litoral sul do estado de São Paulo. Segue em alerta também para essas instabilidades. O que está causando isso é uma forte variabilidade dos ventos em altos níveis da atmosfera, somado com o calor natural que ainda está muito presente, do dia, favorece principalmente para intensificar essas instabilidades. E outro destaque muito significativo, sul do Brasil. A gente está com a chuva mais presente e significativa, principalmente em toda a faixa leste do Paraná, leste de Santa Catarina e também leste do Rio Grande do Sul. Aproveito para destacar principalmente o litoral do Rio Grande do Sul e litoral de Santa Catarina, principalmente o litoral sul. O que acontece? A gente tem uma combinação de algum sistema meteorológico ali, que é uma baixa pressão que está próxima, entre o sul e sudeste, e ela está intensificando essas instabilidades ao longo do dia. Então, a gente tem perigo, principalmente para tempestades, entre a região mais sul, o litoral mais sul do Rio Grande do Sul, até a região central do Rio Grande do Sul. E entre a região litoral central do Rio Grande do Sul até o litoral de Santa Catarina, a gente está em alerta para temporais, justamente por essa combinação mais significativa dessas instabilidades que deve continuar hoje e também persistir ao longo de amanhã. Então, aproveito para destacar novamente justamente essa condição de tempo mais instável nessas áreas. Pois é, tem que ficar atento, acompanhar a previsão. Vamos dar uma olhadinha agora como é que está o Rio de Janeiro, praia de Copacabana. Neste momento, temperatura de 31 graus, imagens do serviço de streaming Earthcam. Por enquanto, sol, hein? O sol predomina hoje ao longo do dia em boa parte do Rio de Janeiro, tá? A gente tem previsão de pancadas muito isoladas para hoje, apenas 10 milímetros. O dia começou até quente, 19,6 graus. A máxima deve chegar aos 32, então deve ser um dia mais quente no Rio de Janeiro. E as pancadas devem vir mais para o final da tarde. E na quinta-feira também a gente tem condição para pancadas de chuva, a capital e também em boa parte do estado do Rio de Janeiro, com alguns temporais mais isolados. Só para reforçar para o pessoal tomar esse cuidado, principalmente para essas instabilidades que vão estar mais presentes hoje e também amanhã no estado do Rio de Janeiro. Pois é, agora já em São Paulo, na capital paulista, tem nuvem mais escura no céu. Olha só, imagens ao vivo neste momento, 27 graus em São Paulo, Guilherme. Isso, a máxima de hoje deve chegar aos 29 graus, tá? Mais um dia com temperaturas, pode-se dizer assim, mais amenas, Porque querendo ou não, a gente estava com temperatura na casa dos 32, 33 ao longo da semana que passou e agora a gente já começou essa semana com temperaturas bem mais amenas, na casa dos 25, 26 graus, Essa quarta é o dia mais quente que a gente vai ter nesta semana na capital paulista e também com mais instabilidades. A gente tem previsão hoje de 20 milímetros de chuva para a capital paulista e na sequência, na quinta e na sexta, a gente tem as pancadas de chuva ainda muito presentes, mas o destaque fica principalmente para as temperaturas máximas, que vão continuar nesse limiar de 20 e 25. Voltam para esse limiar, diferindo dessa quarta-feira quente. Pois é. Agora, tem algum alerta mais específico? A gente sabe, que às vezes na capital o motorista enfrenta pontos de alagamento. Tem alguma coisa que a gente tem que ficar mais atento, hein?
Principalmente, sim, a esse cenário, né, de tempo mais instável na capital, justamente por ser água muito significativa que a gente está. Qualquer volume de chuva na capital paulista, né, ele é significativo, né? Só para deixar isso, né, sempre bem frisado, né? Porque, consequentemente, mais de 20 milímetros de chuva, ele já causa poças, consequentemente já causa aquelas enxurradas. Então isso é preocupante, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, sim, principalmente para esses possíveis temporais pontuais na capital paulista ao longo de hoje à tarde, tá? Cuidar para não passar principalmente sobre áreas alagadas, a gente sabe sempre o risco, né, de consequentemente o carro morrer ou justamente se está a pé, cair em alguma boca de bueiro, alguma coisa aberta, né? A gente sabe que principalmente essa água muito significativa aproveita para destampar esses bueiros, né? Então todo cuidado é pouco. Evitar sempre durante esse momento da chuva forte, procurar ficar abrigado, não passar sobre esses locais alagados, também não ficar próximo de árvores. A gente sabe que justamente essas pancadas de chuva podem ter algumas rajadas mais fortes e, consequentemente, vir a derrubar alguma árvore que está mais fragilizada no seu pé, certo? Com certeza. E agora a gente vai ao vivo para Belo Horizonte, onde neste momento a temperatura é de 28 graus. O que a gente pode dizer para os mineiros, hein, mais especificamente? Então, a gente tem previsão hoje de pancadas de chuva também na capital mineira, tá? Mas bem pouco, tá? Hoje o dia deve continuar com essa condição de sol entre nuvens, tá? A gente está com um acumulado esperado de 5 milímetros para hoje, a temperatura deve chegar nos 30 graus. Amanhã que a gente deve ter as instabilidades aumentando, tá? Principalmente porque, como eu falei para você, essa circulação que está muito presente, ela vai avançar, tá? Principalmente ela sai do estado de São Paulo, caminha um pouco para Minas Gerais, Rio de Janeiro e também Espírito Santo, e intensifica as instabilidades nesses estados, com previsão de acumulados mais significativos. E para a capital mineira não vai ser diferente. O acumulado de amanhã é de 20 milímetros e essas pancadas de chuva que vêm mais para a tarde. Então amanhã o cenário está mais propício, a gente precisa ter todo cuidado ao longo do dia de amanhã. E a máxima deve chegar no máximo aos 26 graus. Amanhã deve ser, né, uns 28 graus, na verdade, né? Um pouco mais a menos comparado a essa quarta-feira. Pois é, alertas foram dados, né? Muito obrigada pelas informações, Guilherme. Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, Kelly. Sempre um prazer estar aqui contigo. Um bom dia para toda a audiência e para você também. Obrigada mais uma vez, Guilherme.